começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, onde nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas e assuntos de interesse da nossa comunidade. O programa de hoje, nós temos um assunto muito importante para ser tratado, que é o encerramento de um mutirão de ressonância magnética que foi feito na cidade de Tupã. E para falar sobre esse tema, nós temos a presença da secretária municipal de saúde, Rosângela Aurel, e o vereador Pastor Eliezer, que foi quem conseguiu realizar aí o trabalho para que a gente fizesse esse mutirão e zerasse aí esses atendimentos. Vou começar então, pastor, saudando o senhor pela vinda aqui ao programa e já perguntando, né, como é que surgiu essa ideia, como é que o senhor entendeu essa necessidade de atender a população de Tupã com esse mutirão de cirurgia, de atendimentos de ressonância magnética. Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Cumprimentar toda a nossa população que está acompanhando o nosso programa, Ponto de Vista, agradecer a nossa secretária Rosângela, né, a gente sabe a correria dela, estávamos conversando sobre isso ainda há pouco, mas que tirou esse tempinho para vir falar aqui da importância, né, do sucesso que foi esse mutirão de ressonância magnética que nós fizemos aqui no município e respondendo a sua pergunta, como nasceu, todo vereador tem uma verba que é chamada verba impositiva e 50% dessa verba é obrigatório destinar para a saúde, ou para a Secretaria de Saúde Municipal, ou para a Santa Casa, ou para alguma entidade, né, que trabalha na questão da saúde. Então nós indicamos aí a nossa emenda impositiva para a Secretaria Municipal de Saúde, porque a gente sabe da demanda tanto de cirurgias, mas de exames também que precisam ser feitos, e a ideia realmente era fazer um mutirão para que tirasse pessoas da fila de espera, como nós fizemos do glaucoma, então foi um sucesso também, então nós decidimos fazer mais um mutirão, e aí conversando com a Rosângela, fomos lá conversar com ela, qual que é a demanda que estava precisando, e ela falou que tinha uma demanda muito grande de ressonância magnética, que é um exame mais complexo, mais caro, e então nós conversamos com o prefeito, alinhamos tudo e decidimos então fazer esse mutirão. E aí começamos, a Rosângela vai poder falar, né, mais corretamente quanto tempo durou, quantas pessoas foram atendidas, mas encerrou-se agora esse projeto, foi um grande sucesso, e a gente fica feliz, Rogério, porque a gente sabe realmente quantas pessoas dependiam desse exame para fechar um diagnóstico ou para dar prosseguimento, né, numa outra situação da saúde da pessoa, e a gente fica feliz porque o município ele faz um trabalho que às vezes não é a obrigação dele, porque muitas pessoas procuram o vereador, né, de demandas que está esperando, mas muitas vezes não é competência do município, é competência do Estado, é do AME, e aí a pessoa está lá esperando, e a gente fica com dó, porque realmente não depende do município, depende do Estado. Então, quando o município faz esses mutirões, então tira essas pessoas dessa fila de espera, dá prosseguimento no tratamento delas, e a gente pôde acompanhar, muitas pessoas estão felizes por dar prosseguimento no seu tratamento, ou fechar o diagnóstico, ter alta do médico. Então a gente está muito feliz por ter terminado com sucesso aí esse mutirão de ressonância magnética. Rosângela, primeiro agradecer a sua vinda aqui, a gente sabe como é o dia da secretaria, mas tirar um tempo para falar de algo tão importante. Então eu queria agradecer a sua vinda e te perguntar inicialmente o que significa conseguir zerar essas ressonâncias por meio desse mutirão. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar o pastor, né, e toda aqui a equipe da TV Câmara. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, porque saúde se faz com ações de saúde e as ações precisam ser amplamente divulgadas, né, para que as pessoas compreendam exatamente como que é o funcionamento. Agradecer o pastor pela iniciativa, pela sensibilidade e agradecer também o prefeito Renan, porque como tem procedimentos, como nesse caso da ressonância magnética, que é uma atribuição
tecnicamente do Estado. Então, quando se puxa esse compromisso para o município, precisa realmente ter sensibilidade para entender as necessidades que o município passa. Porque ficar só aguardando com que o Estado faça, no Estado de São Paulo tem mais de 600 municípios. Então, realmente as coisas demoram um pouco mais. Então, quando a gente tem vereadores que tem essa sensibilidade, que nem o pastor Eliezer usou a emenda impositiva dele que ele poderia ter colocado em outros locais de saúde, mas que ele teve essa conversa com a gente, entendeu essa necessidade e também a sensibilidade do prefeito de apoiar, então isso é muito bom. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer, porque a gente tem tido uma Câmara que tem feito isso, né? Tem nos procurado e tem procurado sanar os problemas, independente da competência de quem seja, é a nossa população que precisa de assistência, né? O mutirão ele veio num momento muito bem-vindo, porque já faziam aproximadamente entre 3 e 4 anos que não tinha um mutirão de ressonância. Então, na verdade, a gente tinha uma demanda reprimida, pessoas aguardando para fazer esse exame no mínimo 3 anos. E aí, qual é a situação? A partir do momento que ele não realiza o exame, muitas vezes não dá prosseguimento ao tratamento dele, como o pastor falou. Às vezes o profissional médico, ele precisa do exame para fechar o diagnóstico, né? E a ressonância, ela é um exame que ela permite isso em várias áreas, na ortopedia, na neurologia, no abdômen total, a questão pulmonar. Então, muitas vezes, o médico, para dar sequência no tratamento, ele precisa desse exame para ajustar a conduta dele. Se a conduta vai ser medicamentosa, se vai ser cirúrgica, qual vai ser o próximo passo. Quer dizer, para ali naquele momento e não prossegue nada, né? E não prossegue, enquanto não realizar o exame, muitas vezes aquele exame demanda outros exames, mas se não fizer, né, se não partir ali do exame que está prescrito, não tem como a gente dar sequência no tratamento. Com relação a como aconteceu, foi um trabalho de organização de dentro do setor de agendamento da Secretaria de Saúde, e eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar e agradecer todos os trabalhadores do setor de agendamento, né, todos os funcionários ali de dentro. Eu não vou nominar para não correr o risco porque a equipe ali não é uma equipe tão pequena, porque demandou um trabalho muito organizado. Vocês tiveram que buscar essas pessoas? É assim. A pessoa tem a prescrição e aí essa prescrição vai para o setor de agendamento. Então, o setor de agendamento, ela tinha todas as prescrições. Só que a gente teve que fazer uma triagem para saber primeiro, porque muitas vezes o paciente faz o exame por outras vias. Só que como a gente não tinha ofertado ainda, a gente não tem a resposta se o paciente já realizou o exame ou não. Então, o primeiro trabalho que nós tivemos foi separar todos esses encaminhamentos e fazer contato com essas pessoas para saber se ela já tinha feito o exame por outra via ou se ela ainda aguardava pelo exame. Então, uma a uma foram procuradas. Tivemos que ligar paciente por paciente. Nesse processo de ligação, a gente se depara com algumas questões. Muitos pacientes não atendiam o telefone, e aí a gente começou a perceber que podia estar relacionado ao nosso horário de trabalho, porque as ligações aconteciam das 7 às 17. O que nós fizemos? Montamos uma equipe e estendemos o horário de alguns trabalhadores do agendamento até às 19 horas, às 19h30, e começamos a ligar para as pessoas que não atendiam após o horário comercial, e aí muitas delas atendiam, porque as pessoas trabalham e muitas vezes no trabalho tem a restrição de não poder atender o celular. Então isso foi um trabalho que a gente teve que fazer durante aí o processo de triagem. Isso é preparatório ainda até chegar na data do exame. A gente também detectou pacientes que mesmo depois do horário, a gente não conseguia fazer o contato. Então, às vezes ele mudou de número de telefone, né? Então, o que a gente fez como terceira etapa? Primeira etapa, contato em horário regulamentar. Segunda etapa, começamos a tentar o contato com esses pacientes após as 17 horas. Fizemos mutirão também no sábado de manhã, porque tem pacientes que você consegue no final de semana.
E desses pacientes, aqueles que a gente não conseguiu contato de nenhuma forma, a gente fez contato com a unidade que ele pertence, mandamos o encaminhamento para a unidade e pedimos para a unidade ou o agente comunitário daquela unidade procurar pelo paciente no domicílio. E entregar o encaminhamento na mão e falar para o paciente, se você ainda não fez o exame, você pode procurar a secretaria, que você vai sair de lá com a data. E mesmo assim, mas aí são casos bem pontuais, nós tivemos alguns pacientes que nós não localizamos por mudança de endereço, mudança de município, mas casos bem pontuais. A grande maioria, em torno de 95% a 97%, a gente conseguiu localizar os pacientes. Feito isso, o agendamento e a realização do exame, é uma segunda etapa. Aí já é uma outra etapa. Aí foi feito o agendamento, que começou efetivamente a realização dos exames a partir da segunda quinzena de novembro, né? Feito o agendamento com a clínica prestadora de serviço, que já é uma clínica que presta serviço para o município e tem o credenciamento há muitos anos. Então, a gente conversou previamente com a clínica a questão dos horários, porque a clínica também, para ela realizar o mutirão, ela teve que abrir horários especiais, estender horários de profissionais médicos por conta do laudo. Então, fizemos esse ajuste com a clínica e a partir da segunda quinzena de novembro começou realmente a acontecer os exames. O paciente ir na clínica e fazer o exame. E quantas pessoas foram atendidas? Do início da segunda quinzena de novembro até dia 31 de janeiro, nós realizamos 775 exames de ressonância. Quase 800 exames? A princípio, né, pastor, quando a gente levantou a demanda reprimida, nós tínhamos aproximadamente 700 pacientes e foi o número que a gente trabalhou. Mas durante essa situação, a gente teve outras necessidades que a gente também encaixou dentro do mutirão e finalizamos janeiro com 775 exames realizados. A partir de 1º de fevereiro, volta para a nossa demanda ordinária, né? Então, se chegar um paciente que falar assim, fazem 2 anos que eu estou aguardando uma ressonância. Não, se ele ainda estiver aguardando, é porque ele não atendeu o telefone, não foi localizado no endereço, não procurou a secretaria, porque foi amplamente divulgado o mutirão, que as pessoas poderiam procurar a secretaria. Então, assim, a gente não tem relatos de pessoas que ficaram aguardando o exame. Pastor, 775 pessoas que ficavam aí 3, 4 anos, né, muitas vezes perdiam a esperança de fazer um exame para poder dar sequência no tratamento. E todas foram atendidas dentro, né, dessa visão de que era necessário esse mutirão. A gente vê que realmente foi um trabalho bem extensivo, que houve um interesse muito grande da secretaria de buscar de todas as formas alcançar esses pacientes. Então eu quero parabenizar, Rosângela, você, sua equipe, né, do agendamento, que realmente se dispôs a encontrar de todas as formas esses pacientes para que o mutirão pudesse alcançar o seu objetivo. É como a Rosângela falou, tudo que pôde ser feito para alcançar o paciente, o trabalho da secretaria foi feito. Então, parabéns, né, pela Secretaria de Saúde, que demonstrou o interesse de encontrar o paciente. Então, é muito importante, porque poderia fazer 1 a 2 ligações, né, e anotar lá, não conseguimos e pronto. Mas houve realmente etapas, né, de poder ir atrás e esgotar todos os recursos de encontrar o paciente. E eu tenho certeza que teve paciente que foi encontrado talvez na 3ª etapa. Teve que talvez ir na casa dele, o posto de saúde que está mais perto ali, ir atrás e falar. Então eu acho que realmente nós encerramos esse mutirão alcançando essa quantidade de pessoas, que muitas estão aliviadas porque foi constatado que não tem nada grave, talvez o médico já liberou, e outras também, né, foi dado o prosseguimento no seu tratamento, está sendo tratado agora em outras especialidades que os médicos pediram outros tipos de exame. Então eu acho que as políticas públicas, elas são feitas dessa forma, né, as mãos dadas, né? Às vezes o governo do estado não consegue alcançar toda a demanda que tem do estado, mas vem aí a prefeitura, vem aí a Câmara Municipal, e a gente vai se esforçando
para poder ajudar a nossa população que depende de políticas públicas, né, e depende realmente do interesse, né, do governo de fazer. Então o Renan está de parabéns por abraçar essa demanda que não é uma demanda obrigatória dele, mas se sensibilizou também quando a Rosângela mostrou para ele a quantidade de pessoas que estavam esperando, né, até 3 anos esperando para fazer um exame. Então o Renan teve essa sensibilidade e, reunindo toda essa força-tarefa, alcançamos o objetivo, né, Rosângela? Com certeza. Vereador, nós estamos indo para a parte final aqui do nosso programa e eu queria, como é que o senhor se sente tendo ajudado tantas pessoas que aguardavam, né, fazendo aquele papel do legislador mesmo de ajudar uma pessoa, muitas vezes o senhor não conhece, mas ela sabe que o seu trabalho trouxe resultados. E ao mesmo tempo, quais são as ações, né, que eu sei que isso motivou muito o senhor a continuar com esse trabalho de parceria também. A gente fica muito feliz porque a gente sabe que a saúde é a coisa mais importante da nossa vida. A pessoa, ela pode ter muitos projetos, ela pode ter muitos sonhos, ela pode ter até muito dinheiro, mas se ela não tiver a saúde, a alegria da pessoa acaba, a expectativa de vida da pessoa acaba. Então, o que nos faz levantar, trabalhar, correr atrás dos nossos sonhos, realmente é a gente ter condições para fazer isso. E a saúde é a coisa mais importante. Então, a pessoa que ela está agora internada, quer dizer, todos os projetos dela estão parados, enquanto ela não for liberada na saúde dela, não for tratada. Então, a saúde é uma das primeiras coisas que a gente precisa para correr atrás de tudo isso, é a nossa saúde. Então, a gente fica feliz de poder colaborar, cooperar, no tratamento de saúde das pessoas, para que elas possam ser reabilitadas novamente, para que elas possam cuidar e se tratar e poder voltar a correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos. Então a gente sabe que a demanda da saúde, né, é uma demanda muito grande, que sempre ultrapassa, né, 15% do orçamento municipal é destinado à saúde, mas a gente sabe, né, Rosângela, que sempre 30. estoura, nunca é 15%. A gente sempre sabe que sempre essa porcentagem estoura, porque a saúde realmente, principalmente nos dias de hoje, né, parece que as pessoas hoje estão muito mais doentes do que antigamente. Então a saúde é uma coisa que pega e a gente precisa se esforçar ao máximo de poder fazer essas políticas públicas para poder cuidar do nosso povo, principalmente daquele que depende do poder público. Então nós vamos fazer outras ações, com certeza assumimos o compromisso aí de fazer novas ações para estar ajudando a nossa população na área da saúde. Temos outros vereadores também que estão fazendo, né, Rosângela? Estão procurando a secretaria, fazendo outros tipos de mutirões, que está ajudando bastante. E nós vamos continuar fazendo porque a gente viu, Rosângela, que deu certo, né? E realmente é algo que a população precisa e está ajudando bastante, então isso nos motiva a continuar fazendo. Rosângela, como secretária da Saúde, o pastor ele já fez um mutirão de cirurgia de catarata, agora esse mutirão também. Então, como gestora, né, o que significa poder aí resolver esse gargalo específico que era da questão das ressonâncias e ter a parceria de vereadores como o pastor Eliezer e o Legislativo entendendo a necessidade de direcionar recursos para ações como essa? Bom, Rogério, acho que primeiramente a gente precisa, eu gosto muito de dizer que a gente não faz nada sozinho, né? E a gente sabe que no poder público é o executivo junto com o legislativo, né? E junto com os técnicos de cada área, de cada secretaria. Então, assim, por mais que a gente tenha vontade de fazer, muitas vezes a gente não consegue fazer se a gente não tiver essa parceria com o Executivo e com a Câmara Municipal. Porque, como a gente falou, como não é um exame de obrigação do poder municipal, ele está na complexidade do Estado, então fica até difícil para a gente, por exemplo, tirar recursos de coisas que são obrigações nossas na atenção básica e colocar nesses exames. Então, quando a gente tem essa parceria, isso é muito importante, porque, como o pastor disse,
essas 775 pessoas, aproximadamente quase 85% dessas pessoas, o exame resolveu. O exame não apresentou nenhum tipo de alteração que necessitasse de uma cirurgia ou que necessitasse de um tratamento diferenciado. Então, assim, a gente está trabalhando tanto a saúde física quanto a saúde mental, porque muitas vezes a pessoa fica aguardando ali 3 anos um exame sem saber o que ela tem. Então, esse exame, essas iniciativas proporcionam muitas coisas. A dimensão é muito grande do que isso proporciona. Aquelas pessoas que tiveram alguma alteração, elas estão sendo encaminhadas para o próximo passo. Às vezes precisam de exames complementares para saber se o caso é cirúrgico. Às vezes precisa de exames complementares para a conduta terapêutica, porque as ressonâncias, elas são de vários órgãos do corpo, né? Essas 775, o que nós mais tivemos foi ressonância de crânio e das ortopedias em geral. Mas quando você está aguardando uma ressonância de crânio e você volta no neurologista e ele fala assim, ó, seu exame está normal, você está liberado. Mundo, né? Olha o alívio que traz para essa pessoa. E quando, infelizmente, mostra alguma coisa no exame, o médico já... Né? O profissional já dá sequência, olha, eu vou precisar de tal exame complementar, no caso da ortopedia, olha, não tem jeito mesmo, vamos ter que mandar para cirurgia, e aí é um novo processo. Mas queira ou não, a gente percebe que o percentual de pessoas que, graças a Deus, não tem alterações significativas nos exames, isso traz um alívio muito grande para a pessoa ter condições de continuar o trabalho dela, né, a vida dela, com uma preocupação a menos. Então a gente só tem a agradecer essas parcerias, porque é muito difícil para a secretaria sozinha, com o recurso da secretaria, que já é comprometido com atenção básica, com medicamento, com vacina, com várias outras demandas, assumir essas demandas. Então, se a gente não tem essas parcerias, como a do pastor, de extrema importância, a gente não consegue vencer uma demanda reprimida como essa e dar essa tranquilidade e essa qualidade melhor aí de saúde para a nossa população. Secretário, obrigado pela sua vinda aqui, parabéns pelo trabalho da equipe, que é um trabalho imenso cuidar da nossa cidade e também por essa sintonia com o Legislativo. Eu que tenho a agradecer, né, mais uma vez, a oportunidade de agradecer muito o pastor Eliezer, que é um grande parceiro da saúde, né, a gente trabalha na saúde há quase 20 anos e a gente sempre tem o pastor Eliezer lá na saúde procurando as demandas e tentando nos ajudar com essas demandas, não só com emendas impositivas, mas também com os deputados, né, intermediando aí as tratativas. Então a gente só tem que agradecer esse tipo de parceria que a nossa necessidade precisa e essa união, né, dos técnicos de cada secretaria com o Legislativo e o Executivo. Obrigado, secretária. Vereador, obrigado pela sua vinda aqui e trazendo notícias tão boas, né? O Legislativo trabalhando em favor da população e os resultados aparecendo. É verdade, Rogério. Quero agradecer o Rosângela mais uma vez, né, cumprimentar a Gi também que está aqui com a gente, te acompanhando. Né? E aproveitar o programa, dar uma boa notícia. Você falou do deputado, né? O nosso deputado Jefferson Campos, né, já destinou aqui para a Secretaria Municipal de Saúde uma verba também de R$500 mil, né? Vai chegar, acho que até junho agora, antes das eleições, já vai chegar mais uma verba para a Secretaria Municipal de R$500 mil, né? Já foi destinado pelo deputado. Então quero aproveitar aqui, já que a gente está falando aqui sobre a área de saúde, né, que a Secretaria vai ser contemplada aí com mais R$500 mil, destinada aí pelo nosso deputado Jefferson Campos, tá bom? E gratidão. Agradecer a nossa população e dizer que nós estamos aqui trabalhando, né, Rogério? Trabalhando, o vereador, ele vai fazendo aquilo que ele pode, com a emenda impositiva que ele tem, com uma emenda legislativa, com uma emenda federal, que agora, no caso, essa emenda está vindo de Brasília. Então, o vereador, ele vai tentando fazer o trabalho, ajudando aqui, ajudando ali, e dizer para a nossa população que tudo aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer e colocar aqui o nosso gabinete à disposição da nossa população, precisando, pode nos procurar aqui, e a gente vai fazendo essa ponte aí com o executivo e procurando, né, os secretários, os técnicos, e um ajuda aqui, o outro ajuda ali, e a gente vai conseguindo fazer o nosso trabalho,
que vai, às vezes, além do trabalho legislativo, né? A gente tem um trabalho que é a obrigação do legislativo, que nós temos que fazer. Mas o vereador, hoje o trabalho do vereador ele vai além. O vereador ele tem que ir atrás de uma verba para ajudar o município. O vereador ele tem que destinar uma verba impositiva que ele tem para alguma área da saúde ou que seja outra área de uma demanda que realmente está precisando. Então, esse é o nosso trabalho, nós estamos aqui, continuamos trabalhando. Agradecer você, Rogério, a nossa equipe aqui da TV Câmara, que leva a informação para a nossa população. Obrigado, vereador Pastor Eliezer, secretária Rosângela Urel, e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos chegando ao final do programa Ponto de Vista. Hoje recebemos o vereador Pastor Eliezer, que falou sobre o seu trabalho parlamentar e as conquistas para a nossa população. E a secretária que veio falar sobre a importância dessa parceria e também o encerramento desse mutirão de ressonância magnética que atendeu quase 800 pessoas da nossa cidade que aguardavam aí há 3, 4 anos para poder fazer os seus exames e dar sequência ao tratamento. Obrigado e até o próximo programa.